Olá, bem-vinda a mais uma aula do Reconnect. E hoje a gente vai ter mais uma aula bônus para a gente conversar sobre algumas telas que muitas vezes prejudicam aí nosso dia a dia, a nossa convivência, principalmente conosco e com as crianças. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que também fez parte aqui do Reconnect, que é a Gabi, a Gabriela, e ela vai falar sobre tela com cautela, né? Como que a gente pode ter, sim, as telas na nossa vida, no nosso dia a dia, mas sabendo usar, né? Com cautela, usando da forma certa, para que todo mundo aí também tenha um tempinho com tela, mas também tenha um tempinho para a gente viver sem tela. Gabi, tudo bem? Oi, Jaque, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui contigo e compartilhando um pouquinho desse conteúdo aí com essa turma maravilhosa. Então, eu sou a Gabriela Rockenbach, eu sou originalmente formada em Química. Tive uma trajetória profissional, assim, de bastante variada. Trabalhei em editora, traduzi por muitos anos livros de psicologia, de pedagogia, daí fiz uma especialização em psicologia. E com a maternidade que resolvi mergulhar de vez nesse campo do desenvolvimento humano, né? Eu sempre fui muito apaixonada por entender o ser humano e suas relações, e a maternidade aflorou isso muito forte, né? Quando eu fui começar a buscar mais sobre maternidade e criação de filhos, fui me apaixonando por essa área. E aí fui atrás de várias formações, sem saber ainda direito o que eu ia fazer com isso, né? Mas fiz formação em criação consciente, fiz formação em disciplina positiva, fiz em criação com apego, então diversas formações assim que foram me embasando um pouco mais, claro, muitos estudos também, sempre fui bem autodidata, né? Então fiz muitos estudos também autônomos e com tudo isso resolvi, né, ir caminhando para uma transição de carreira e hoje eu trabalho com mães, né, tanto na questão da disciplina positiva, mas principalmente uma mentoria para uma maternidade consciente, né, para se autodesenvolver, se autoconhecer, para, como consequência, ser uma mãe melhor, né, ter uma maternidade mais leve, mais feliz, mais realizada e, assim, ter filhos também, né, mais livres e felizes. E o quanto a gente começa a olhar questões não só mesmo da maternidade, mas questões da vida, né? E o quanto isso começa a mudar a gente, e de verdade, né? De dentro para fora, né? E isso impacta nessa questão de não só educar melhor, né, os nossos filhos, mas é que a gente consiga ser humano melhor para que a gente crie seres humanos melhores, né? E Exatamente. nada melhor do que todas essas informações para a gente aplicar principalmente nessa área da tecnologia, né? Que hoje a gente já não vive sem, né? Hoje a gente tem essa necessidade, já virou uma necessidade muito grande, né? A gente conecta muitas pessoas através da internet, através das telas, mas tem os dois lados, né? Então, se a gente não souber também se educar para essa questão, né, do uso das telas, do olhar das telas, a gente também traz essa falta de saber mais sobre o uso, a gente traz essas consequências para os nossos filhos, né? Então, por isso que eu trouxe hoje a Gabi aqui para a gente conversar sobre isso, que é um assunto que, para mim, é de muita importância, é um assunto que eu estou sempre conversando aqui em casa, e eu sei que muitos das mães que acompanham têm também muitos desafios, né? Então, como lidar com isso, né? Exatamente, é muito o que eu estudei muito nesse curso, né, do Tela com Cautela, é exatamente isso, não é uma questão de telas sim, tecnologia sim, ou tecnologia, telas não. É uma questão de tecnologias e telas, como, quanto, quando, onde, né? Então é justamente essa a proposta, né, desse conteúdo que a gente vai abordar hoje, é como estabelecer uma relação saudável, né? E tirando proveito da tecnologia, né? Não nos tornando prisioneiros, né? Ou reféns dessa tecnologia aí. Então vamos começar. Nosso tema de hoje vai ser crianças e telas, criando relações mais saudáveis e equilibradas. Então, como a gente falou, não é uma questão de sim ou não,
É uma questão de como a gente pode mediar, como a gente pode ensinar e criar uma relação mais saudável com a tecnologia. Então, o que a gente vai ver hoje? Rapidamente um panorama do Brasil, para entender o que está acontecendo, os malefícios do uso excessivo e ou problemático, né? Não é só o uso excessivo que é o problema. Entender um pouquinho por que essa relação das crianças e dos adultos com as telas anda tão desequilibrada. Também vamos falar um pouquinho sobre os adultos ocupados, distraídos e ocupados, distraídos e super conectados, ali tá, ocupados. A aversão ao tédio, o tempo excessivo de tela é o único problema. Os pais e cuidadores precisam ser os pilotos dessa nave, assumindo o papel de guia. E aí a gente entra na parte prática, que são os 5 passos para uma relação mais saudável e equilibrada com as telas. E daí a gente entra exatamente em como que a gente pode ser os mediadores dessa relação das crianças com as telas. Então, falando do panorama do Brasil, aqui eu vou trazer dados de várias pesquisas que trazem, assim, são bastante assustadores por um lado, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Aqui, crianças entre 4 paredes. Isso aqui é para mostrar que 84% da população brasileira vive em cidades e boa parte dessas em apartamentos. Né? Então, por isso crianças entre 4 paredes, né? Isso nos mostra o quanto as crianças estão passando confinadas dentro de ambientes. Isso ocasiona no uso excessivo de telas, né? É um motivador para o uso de telas. E 47% dessa população que vive nas cidades não se sente segura na cidade onde vive. Outro impeditivo, né, para as crianças, para as famílias saírem para a rua. Sabe? Sem falar em pandemia, né? Tirando o cenário de pandemia, né? Tirando o cenário de pandemia, que daí sim, né? Ocasionou uma piora nisso ainda mais. E por que eu trago isso, né? Não só porque o fato das crianças estarem confinadas faz com que elas tenham um uso mais excessivo ainda de telas, quanto a questão do contato com a natureza. O contato com a natureza, já existem inúmeras pesquisas, não é mais uma questão de achismo, de linha mais natural, mas não, é uma questão científica. As pesquisas apontam que o contato com a natureza traz benefícios na saúde física, mental, para o desenvolvimento, para o bem-estar de crianças e adultos. Então, por que eu trago isso, né? Para cada um, dentro das suas possibilidades, dentro do cenário em que a gente está, encontrar, né, alternativas, que seja dar uma volta no quarteirão, que seja na pracinha, sei lá, às 7 da manhã, mas de alguma forma precisa, é imprescindível para as crianças e para nós, né, para nossa saúde, esse contato com a natureza. Nós somos seres, né, da natureza, né? Somos. E essas 4 paredes é algo que é totalmente contra a natureza, até do próprio ser humano, né? O ser humano que evoluiu, mas acabou esquecendo muito do essencial, né? Exatamente. E em decorrência disso, a falta do movimento, né? Nosso corpo não é feito para estar sentado numa cadeira 20 horas por dia. Nosso corpo é feito para se movimentar, para caçar, para plantar, para, né, subir em árvore, para fazer qualquer coisa, menos para ficar parado. Então, pensar nesses aspectos e colocar isso como prioridade, eu diria, né, como reflexão, né, para colocar no nosso dia. Dentro do seu possível, né? Dentro do seu possível e daquilo que o nosso momento, né, possibilita. Sim. E aí, nessas pesquisas também apontam que o passatempo de 97% das crianças entre 6 e 12 anos é assistir TV, vídeos, DVDs em casa. Apenas 3% outras brincadeiras. Então isso também é bastante assustador. Isso é muito gritante. E de onde é que vem isso, né? Claro, da questão de estarmos confinados, com certeza, mas também tem uma questão muito cultural do brasileiro, que é, por exemplo, em muitos lares a televisão está sempre ligada. Né? Então, parar para pensar em que momentos as telas
em que momentos as telas estão ficando ligadas, porque isso cria um hábito, né, da gente ter ali um parente sempre falando, né, tipo, ter uma pessoa que não para de falar. E geralmente essa TV ligada, uma tela ligada o tempo todo, também está relacionado com a crença de que bebês e crianças e adultos precisam estar entretidos 100% do tempo. O que sabemos que não é verdade, vamos falar disso mais para frente. E aí eu trago uma pergunta para cada uma refletir aí. A TV tá lá, né? Linda, maravilhosa, esplendorosa, no lugar de maior destaque da sala, né? Geralmente, aqui tá. Geralmente nas casas tem lá uma televisão maravilhosa. E os livros, os jogos, papel e caneta, onde estão? Então, né? Quebra-cabeça, né? Onde está? Então é um convite para olhar para isso, né? Dizendo, tá, o que está disponível para as crianças, né? E claro, também não é excesso, porque o excesso não convida a criança a brincar, mas pensar, ok, onde estão coisas do interesse da criança para que ela possa, para que possa competir pelo menos com a televisão, que ela olhe para a televisão e olhe para o quebra-cabeça e aos poucos, né, vá começando a se interessar mais pelo quebra-cabeça e menos pela televisão. Então é uma reflexão para a gente conseguir mudar um pouquinho desse cenário aqui. E aqui um outro dado, e essa pesquisa é uma das maiores pesquisas que foi feita, que é o TIC Kids, que foi feita com crianças de 9 a 17 anos. E eles trouxeram que a média de que as crianças passam na frente da TV é de 5 horas e 35 minutos por dia. São de crianças maiores, né? De crianças e adolescentes, né? 9 a 17. Mas é um número assustador. Imagina de 24 horas passar mais de 5 na frente das telas, né? Em modo geral. Passa 12 horas acordada, praticamente metade do tempo. Praticamente metade do tempo. É assustador. Vamos falar também sobre questão pandemia, mas, né? É para trazer outros dados que essa pesquisa traz, né? 47% estão obesas ou com sobrepeso, né? Em decorrência do comer inconsciente, que a gente vai falar, da falta de movimento, né? Do estar em casa todo o tempo. Outros dados, 40% das crianças e adolescentes entrevistados relataram que seus pais têm mais ou menos conhecimento das suas atividades na internet. O que isso traz? Um outro ponto, que não é só o tempo, mas o conteúdo. O como essas crianças e esses adolescentes estão acessando a tecnologia. 67% das crianças e adolescentes usam a internet sem que os pais vejam o que eles estão acessando. Isso é bastante preocupante, a gente vai entender um pouquinho mais para frente por quê. Muito. Mas o que esses dados nos alertam, assim, né? Para a questão de que é óbvio que a gente não vai estar todo o tempo, e quanto mais velha a criança, menos tempo a gente vai estar controlando ou olhando o que a criança está acessando. Mas a gente, justamente por isso, precisa ensiná-los a fazer uma escolha do que eles estão consumindo, né? A entender os riscos e entender como fazer essas escolhas, né? De modo a prezar pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua segurança, né? Então, a gente precisa, isso é muito para trazer o olhar, assim, não é só o tempo de tela, né? É também muito o como e o que está sendo visto. Então vamos falar um pouquinho sobre os malefícios. Muito do que eu estou trazendo aqui, que é o que está no livro, Tela com Cautela também, né? Que eu fiz um curso que foi feito a partir desse livro, com outras tantas informações, né? E o que eu acho interessante de frisar aqui quando a gente fala de malefícios? Para a gente ter muito cuidado com as notícias sensacionalistas que saem por aí. Pesquisa científica nunca vai falar assim, a televisão, ver tantas horas de televisão por dia vai causar tal coisa. Não. Tudo que eu vou trazer aqui, que vem da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Americana de Pediatria, do Royal College, que é o órgão britânico, da Organização Mundial de Saúde, todos eles trazem malefícios, é sempre
a tendência a, pode haver um aumento de, pode acontecer tal coisa. É sempre possibilidades, probabilidades, tendências, porque as pesquisas, tudo isso é muito recente. Então não existem pesquisas de longo prazo para entender de fato o que acontece. Então, cuidado com as notícias sensacionalistas, né, que vem aquelas manchetes assim, porque às vezes são pesquisas feitas num grupinho de 20 pessoas, que os pais foram lá e disseram que o filho está viciado em celular. Só que, tá, ok, para eu dizer que é viciado, né, tem uma série de questões para eu olhar também. Então, cuidado com as notícias sensacionalistas, mas atenção, porque é o fato que eu vou trazer aqui esses dados dos órgãos, que são, né, órgãos, estudos bem baseados em pesquisas, que a gente precisa cuidar dessa relação, né? Não dá para deixar solto. E, assim, falando de modo geral, o que esses estudos trazem de malefícios? O que esses órgãos trazem? É que tem malefícios pelo uso excessivo, mas também existem malefícios pelo uso precoce e malefícios pelo uso problemático. Então, são 3 questões, né, que eles trazem aqui. E aí eu vou trazer um pouquinho sobre cada uma, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria traz que a tecnologia influencia comportamentos e hábitos. E só essa afirmação já é uma luzinha vermelha para a gente. Tecnologia influencia comportamentos e hábitos. Quer dizer que não adianta a nossa família ter valores bem estabelecidos e a gente ensinar coisas para as nossas crianças e escolher uma escola que preze por esses valores, se a criança tem contato por tantas horas por dia com propaganda, com desenhos, filmes que não vão, né, não condizem com esses valores. A criança está sendo influenciada, sim, por aqueles conteúdos que ela está consumindo. Um exemplo bem simples disso, né? Quantas de vocês, né, mães, já viram a criança repetir um comportamento ou uma fala que ela viu na televisão? Ou no celular, ou em qualquer lugar? Sempre. Seja de Porque a filme, criança tá ali propaganda. ligadinha. Exato. Então, esse é um cuidado bem importante. Depois disso, prejuízos para a saúde, sono, atenção, aprendizado, humor. Risco, ó, é sempre a questão, né? Não é vai causar. Risco de exposição a grupos de comportamento de autoagressão, tentativa de suicídio, crimes de pedofilia e pornografia, que a gente sabe que existe isso. A gente sempre acha que não, com o meu filho não. Mas tá aí, né? Assim como a criança pode se deparar com grupos que na adolescência, né, que usam drogas, que abusam do álcool, que cometem crimes, na internet ela pode se deparar com as mesmas coisas, né? Aumento de ansiedade, violência, cyberbullying, transtorno de alimentação, sedentarismo, enfim. E dificuldades de socialização e de conexão com outras pessoas, além de problemas escolares. E aqui nesse ponto também tem pesquisas que dizem o contrário, que a internet pode ajudar a socialização, né? Então tudo depende do como é feito esse uso. Aí vamos para a Academia Americana de Pediatria. Malefícios que eles apontam, né, os principais: risco aumentado de obesidade e doenças cardiovasculares, que a gente sabe que nos Estados Unidos esse é um grande problema, né? Então as telas aumentam esse risco. Pode afetar negativamente o sono, e isso é uma coisa que todos os órgãos falam muito sobre o sono. Uso excessivo na primeira infância pode causar atrasos cognitivos de linguagem e parâmetros socioemocionais. E problemas de autorregulação decorrentes da publicidade. E aí não é só a publicidade na forma de propaganda, né, de intervalos comerciais, mas eles se referem muito sobre as questões de blogueiros, de youtubers, mirins, que fazem unpacking, aquelas coisas todas de, enfim, né, que incentivam demais o consumismo. Uhum. Exatamente.
A Academia Americana de Pediatria diz que os efeitos do uso da mídia são multifatoriais e dependem do tipo de mídia, do tipo de uso, da quantidade e extensão do uso e das características individuais de cada criança e de cada família. Ou seja, por que eles dizem isso? Porque eles apresentam sim uma tabela de tempo de uso, mas eles estão dizendo não se prendam somente a tabelas, né? Porque existem conteúdos e conteúdos, existem formas e formas. Então, isso todos os órgãos também trazem. E aí, para terminar os malefícios, o órgão britânico de pediatria traz a tendência a dietas menos saudáveis e mais calóricas. Tempo de tela muitas vezes acaba substituindo atividades positivas. Isso é uma questão que o órgão britânico toca muito, né? Ele não traz, vocês vão ver depois que ele não traz indicação de horas, de tempo de uso. Mas ele traz muito isso, que o tempo de tela não pode substituir atividades essenciais, como sono, alimentação, convívio, atividade física, brincadeiras e tudo aquilo que é Precisa, né? essencial para Para nós. desenvolvimento, né? Para tudo, para crescimento, socialização. Exatamente. E eles trazem também que tempo em excesso, e aí eles trazem aqui que é mais de 2 horas, pode aumentar a tendência a sintomas depressivos. E, de novo, o risco de exposição a conteúdo impróprio e ou violento, né? Que daí entra, no conteúdo impróprio, entra tudo aquilo que a gente falou e vai falar mais para frente. Então, de novo, reforço, todos esses malefícios, eles são, né, os principais desses órgãos, mas são, né, são baseados em pesquisas, são tendências, são possibilidades, são alertas para a gente, olha, né, a gente precisa cuidar dessa relação. Não é para colocar culpa, não é para colocar, né, chicotinho e dizer, ah, meu Deus do céu, meu filho, não, calma. Estamos em meio à pandemia, né? Então a gente sabe que tempo de tela é um negócio que a maioria das famílias tá passando do tempo apropriado. Mas tem outros 4 fatores que a gente pode cuidar, né? Então, vamos olhar para isso também. E aí, mas então, por que essa relação de crianças e telas está tão desequilibrada? Quais são, né? A gente, quando fala de telas, muitos profissionais trazem a questão de quanto as telas e a tecnologia preenchem buracos, né? Preenchem vazios, né? A questão do tédio, e a gente vai ver um pouquinho o porquê. As mídias preenchem vários vácuos, as mídias, né? As telas em geral. Desde não ter o que fazer, distrair, falta de apego, abandono afetivo, ou mesmo pais ocupados, estressados ou cansados demais para dar atenção aos seus filhos, ou porque nem eles próprios conseguem desgrudar de seus próprios celulares, né? Dói, Dói, porque eu dói. acho que em uma parcela, né, nesse tempo atual, nesse tempo moderno, nesse tempo onde a gente precisa dessa tecnologia, eu acho que dói um pouquinho em todo mundo, né? Dói. Eu lendo, estudando sobre isso, nossa, eu já parei para pensar assim, gente, quantas vezes eu pego o celular, já mudei configuração, já tirei notificação, já fiz de tudo, porque não é fácil. Isso é uma coisa que até eu ia trazer, acho que lá no início, eu acabei esquecendo, que a nossa geração nasceu analógica, né? Eu nasci analógica. E a gente não foi em nenhum momento educado a conviver com essa tecnologia desse jeito, a conviver com esse negocinho que está sempre ao alcance da nossa mão, 100% do tempo. Tem inclusive uma pesquisa que fala que o celular está ao alcance da mão, em média, 22 horas por dia. Isso é assustador. É assustador. Totalmente, totalmente. E até a questão, né? Porque até quando nós éramos pequenas, a questão, né, é, que a gente tinha esse contato grande com a televisão. Eu fui uma criança onde tinha muito contato com a televisão,
Mas era assim, a programação que a televisão passava. Tinha hora que era hora de programação de adulto e a gente desencanava. Ah, isso eu não gosto de assistir, vou fazer outra coisa, né? Mas aqui a gente vê um acesso muito fácil a qualquer informação que você queira acessar a qualquer momento, Perfeito. né? Perfeito. É isso aí. Streaming, tem, né, a questão do YouTube, tantas outras facilidades, né? E que acabam sendo a qualquer momento. Então, isso gera também a questão do imediatismo, né? Que fica muito maior. Então, é uma questão, assim, o buraco é bem, bem É, baixo. buraco é bem embaixo, é bem embaixo. E a gente não foi educada a isso, né? Né, a gente está criando as primeiras gerações que estão nascendo com tanto acesso a telas, né? Com tantas telas ao mesmo tempo. Então, a gente realmente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Aprender, né? Aprender para nós e aprender para poder ensinar. Porque é uma coisa que, né, não sabemos ainda. Assim como os especialistas dizem, não sabemos ainda quais são os riscos de fato, não sabemos ainda como lidar com isso, então temos que aprender. Mas aí voltando, né? Por que tá tão complicada essa relação? Uma, em virtude disso, né, de que não fomos educadas a isso, então agora a gente está se deparando, somos uma geração de pais que está se deparando com crianças de 3 anos pedindo celular. E aí, o que eu faço? Como eu lido com isso? Como eu conduzo essa situação? E entender que muitas coisas estão ligadas às nossas próprias dinâmicas da família, né, que agravam isso que a gente falou, né, que agravam esse uso inadequado das telas. E cabe a gente olhar o problema de uma forma mais ampla, né, e buscar soluções que vão além dessas recomendações de uso, né, que não é só seguir tabelinhas, é um olhar muito mais amplo, muito mais aberto, e entender que como nós adultos estamos sendo referências para essas crianças, né, porque eles nos veem 22 horas com o celular ao alcance da mão. Uhum, o tempo inteiro. E Então, às como é que a vezes os gente olhos estão quer mais aqui do que do que neles. neles? Exatamente, exatamente. E é um lembrete constante, a gente não tem assim, não é tá, agora eu me dei conta disso, eu não vou mais fazer. Não, a gente não faz um dia, no dia seguinte a gente esquece, então tem que estar sempre se lembrando. E aí a gente entra na questão, né, adultos ocupados, distraídos e super conectados, que é isso que a gente está trazendo, né? A gente está nas nossas próprias telinhas, no piloto automático. E aí que entra o problema. O problema não é ter o celular, o problema não é usar o celular, o computador, a televisão. O problema é que a gente usa de modo automático. A gente está sempre olhando, né? Sempre olhando, sempre olhando. O celular dá aquela vibradinha, a gente já corre para olhar. Corre, eu já ouvi falar também, teve um vídeo que eu assisti uma vez do Murilo Gun, que ele falava que nossa vida ela é controlada pelas notificações do celular. E isso é assustador, né? Total, A ficamos sendo máquina deveria controlados estar a mesmo. nosso serviço, né? Não nós a serviço da Exato, máquina. E quando exato. a gente é controlado pelas notificações do celular, quem está controlando quem, né? Quem está dominando quem? É. Então, as perguntas que a gente pode se fazer, né? É quantas vezes por dia a gente está ficando longe dos nossos celulares? Quantas vezes, quantas horas a gente é capaz, quantas vezes a gente é capaz de sair de casa sem um celular? Quantas horas a gente é capaz de deixar o celular em um canto da casa e esquecer? Então, parar para olhar para isso, né? Tô vendo teve uma pesquisa do estudo IDC Research Report, patrocinado pelo Facebook, que revelou que 79% dos usuários de smartphones, até aqui, ó, estão com o telefone consigo ou perto de si por nada menos que 22 horas ao dia. E a gente tem uma questão de, principalmente nós, né, que trabalhamos com internet, com redes sociais, a gente tem sempre a desculpinha de dizer que é trabalho.
Mas eu convido, eu fiz essa reflexão e eu não fiquei feliz com a minha resposta. De que é de fato trabalho. Quanto tempo, de verdade, eu tô trabalhando? Uhum. Às vezes não. Às vezes é só aquela. Às vezes é até uma pesquisinha, né, que a gente quer fazer, mas assim, dava para adiar, dava para ser num outro horário. Mas aí, às vezes é aquela pesquisinha ou aquela resposta de um cliente no WhatsApp, que daí eu já aproveito e respondo mais meia dúzia de gente, daí eu já dou uma olhadinha no Instagram, daí eu já vou dar uma olhada no e-mail, que não vou resolver nada naquele momento, mas eu preciso dar uma olhadinha no e-mail. E aí, os 2 minutos que ia levar a pesquisa foi meia hora. E a criança tá ali na nossa volta, né? E aí vem aquela questão de que Essa questão, né, da criança ela estar do nosso lado vendo aquilo e presenciando como ela entende que é viver a vida de adulto, né? E aí ela exatamente. cresce com essa concepção e leva essa concepção para a vida dela também, né? E aí vira aquele ciclo, né? Uhum. Assim como a minha filha senta no computador e pega o teclado e faz assim e diz estou trabalhando, porque na cabeça dela, a mãe e o pai dela trabalham assim. Então, na cabeça dela, isso é trabalhar, né? E viver é estar, né, o tempo todo com. Eu já botei mais longe para não ficar o tempo todo com o celularzinho na mão, né? Olhando cada vez que vibra, né? Ditado pelo ritmo do celular. Mas aí eu queria trazer uma outra questão que sobre os efeitos das telas, né, da tecnologia no nosso cérebro. Que o nosso cérebro entende aquelas respostas ali da gente correr o dedo no Instagram e tal, entende como recompensas, né? Então libera hormônios de prazer. A gente sente prazer e por isso que é viciante. Porque a gente fica ali e daqui a pouco a gente não consegue sair. Porque o nosso cérebro está sendo bombardeado por hormônios de prazer. E aí, quando eu tô ali e eu sou interrompida pela criança, a resposta dos pais geralmente é desproporcional ao que a criança está fazendo. Por quê? Porque o cérebro entende, o nosso cérebro, essa ideia de ser multitarefa é por enganação, É né? O mito. nosso cérebro faz uma coisa de cada vez. Aham. Então, se a gente tá ali e a gente é interrompido, o nosso cérebro recebe essa carga negativa de que a gente está sendo interrompido. Por mais que o que a gente está fazendo ali é nada, né? Mas a gente recebe aquela carga negativa e aí a gente acaba reagindo à criança de modo desproporcional. E aí, o que a gente está ensinando para os nossos pequenos quando a gente está fazendo isso, né? Eles estão ali pedindo nossa atenção e aí a gente responde para uma criança que está só sendo uma criança. A gente responde de forma ríspida, de forma dura, de forma não me enche o saco, né? Sim. Cada um do seu jeito, mas eu já respondi assim, e é uma coisa que sai no piloto automático. Mas é algo muito surreal de ver. E o quanto que isso mexe também com a percepção e importância das crianças, né? Delas para nós. E Exato. aí também é onde mora muito perigo. Agora tu falou isso já que me lembrei de uma cena que tem naquele livro Já Tentei de Tudo. Tem uma imagem daquele livro que me marcou demais, que é a mãe lavando louça e a criança pergunta: mamãe, tu me ama? E a mãe continua lavando louça e diz: claro, minha filha. E continua lavando louça, nem olha para a criança. Segundos depois, o celular toca e a mãe sai correndo para atender. E aí, olha com o olhar da criança. Poxa, eu perguntei para minha mãe se ela me ama, ela sequer me olhou. Ela não me ama. Agora o celular que tocou, minha mãe sai correndo Vai para correndo. atender. Entender que para a criança essa é a lógica. A criança não vai entender, pode ser uma ligação de trabalho, pode ser uma ligação importante, ou a minha mãe está esperando, não importa. Não tem ainda essa formação para entender isso, né? E às vezes esse entendimento não é nem para fora, né? Que ela vai entender isso de fora, mas interno que ela entende isso, todo o sistema dela, né, interno entende isso, né? E é algo que a gente cresce com essa relação, né? E que pode desencadear um tanto de outras coisas com relação aos nossos relacionamentos futuros, né? Então, de novo, é Exatamente. algo onde o buraco é bem mais embaixo. E a gente tem Exatamente. que quebrar,
crenças, quebrar, mudar hábitos e conseguir olhar isso como uma forma de autorresponsabilidade, né? O que a gente está ensinando inconscientemente para os nossos filhos, né? Exato. Esse aqui é um pontinho, assim, que com certeza bate, pega no calo de todo mundo, põe o dedo na ferida de todo mundo e é um ponto que a gente precisa sim olhar, deixando culpa de lado, deixando chicotinho de lado, né? Mas parar para se observar, né? Como é que a gente está lidando com isso, o que a gente tá, que mensagem a gente está passando, né? Como essa cena que eu relatei, não que a criança vá pensar conscientemente isso, né? Mas é o que, como a Jaque falou, vai sentir, é o que ela vai guardar. E aqui um outro ponto, né, de por que essa relação das telas com as crianças está tão desequilibrada, que é uma questão que fala de toda a infância, né, que é a aversão ao tédio. A gente tem essa ideia, né, de que a gente precisa estar ativamente ali com a criança, de que a gente precisa deixar ela sempre, né, tem que fazer alguma atividade, tem isso aqui, só que o tédio tem uma função maravilhosa na nossa vida. A gente está colocando coisas de fora, né? A gente está olhando para o livro, a gente está olhando a brincadeira, a gente está olhando para a televisão, a gente está olhando para o celular, a gente está aqui conversando. É coisa que eu estou botando para dentro. O tédio permite que eu veja o que tem dentro, né? Que eu tire o de dentro para fora, ou seja, criatividade e imaginação. O tédio é aquele ingrediente mágico que faz vir a criatividade e a imaginação. Então a criança, ela não precisa estar entretida o tempo todo. Ela pode sim ficar entediada. Aqui a minha vive entediada. Sozinha, né? Aqui também que tem essa questão desse mito, né? Porque, meu filho não brinca sozinho, como é que eu faço para fazer com que os meus filhos brinquem sozinhos? E essa questão acaba gerando uma dependência da mãe para a criança e uma dependência da criança para a mãe, né? E como você falou, que a sua filha vive o tédio aqui em casa também. A maior parte do dia, eles estão brincando de qualquer coisa, seja uma caixa de papelão, que uma vez a gente, né, trouxe aqui para casa, eu vejo eles estão lá jogados no chão, com as pernas para cima, assim. Com as pernas para cima, assim. E é bem isso, né? Eles vão regulando a própria temperatura deles, né? Então, às vezes, querem brincar um pouco mais agitado, cansou, aí vai, pinta um pouquinho, cansou, vai fazer outra coisa, e tudo bem. Exatamente, às vezes vem, se aconchega com a gente, coisa. né? Tipo, eu acho muito legal. Eu comecei a notar agora na minha, né? Só agora isso. Que agora ela começou a perceber, não é que antes ela não tinha, mas agora ela começou a perceber quando ela precisa encher o tanquinho dela. E aí ela vem, se aconchega aqui um pouquinho em mim, fica um tantinho, deu. E ela mesma fala, deu. E sai. Tipo, deu, encheu o tanquinho. Que fofa. Então, né, a gente perder esse medo de que a criança está entediada. Se ela está entediada, que ótimo, ela vai inventar alguma coisa, né? E permitir que ela tenha esses espaços e tempos de tédio, né? Então, a televisão, o celular, as telas como um todo são um grande inimigo do tédio, inclusive para nós. E aí fica de novo o convite, né? Quantas vezes, quando a gente tem que esperar, por exemplo, a água do café esquentar, o que a gente faz? Quando a gente está na sala de espera do dentista, o que a gente faz? Então, a gente também não se permite esses momentos de tédio. Como, por exemplo, a gente que trabalha com a internet, a gente precisa ter a criatividade para fazer um post, para fazer, né, uma aula, para conduzir, né, alguma coisa. Então, muitas vezes a gente acredita que a gente precisa estar lá, em constante pesquisa, em constante atividade, em constante, né, busca aqui dentro do celular. Mas esse momento de ficar no tédio é onde realmente faz com que a gente fique mais criativo. A ideia vem muito melhor e vem uma ideia... Por que banho é a maior fonte de inspiração das pessoas? Exato. Exato, porque é um momento onde a gente está literalmente longe de qualquer tela. Ou quando deita a cabeça no travesseiro para dormir, né? E aí começa a lembrar de tantas coisas. Nossa, eu devia ter pensado nisso. Não, realmente, é bem isso. Então fica o convite, né, da gente aceitar o tédio na nossa vida,
e aceitar e deixar o tédio. Claro que se a gente nunca deixou a criança viver o tédio, ela não vai conseguir viver o tédio de uma hora para outra. Ela vai precisar de ajuda, né? Mas Exato. aos pouquinhos, a gente pode começar uma brincadeira e dali um pouco não sair, mas, né, começa a brincadeira e, sabe, se afasta um pouquinho, deixa a criança e depois que terminar aquela brincadeira, ver o que ela vai fazer, né? Não propõe logo, porque às vezes eu já vi, já atendi mães, né, que quando mal termina, a criança está terminando o interesse por uma coisa, ela já começa a arranjar outra. Não, calma, deixa. Vazios, né? Preencher os vazios, como você falou, né? Exatamente. Então, deixar, porque a criança precisa viver esses momentos para aprender a esperar, né? Para entender, a Uhum. ter paciência e não já desde tão cedo recorrer às telas, né? Para esses momentos de tédio, porque senão é óbvio que o mais fácil é ligar a televisão, gente. Às vezes é a questão da criança que está em muitas atividades, né? Agora em pandemia é mais complicado, mas Sim, muitas atividades. Sai do futebol, vai para o inglês, aí depois tem, sei lá, mais o quê, depois volta e tem mais atividade da escola. Então não tem um espaço para o cérebro processar todas as informações que ele recebeu, né? E chega uma hora que o cérebro pifa, né? E pode dar muita coisa. os próprios distúrbios de TDAH, né, que teve surtos de distúrbio de atenção, muito relacionado a isso, a não Então, permitir momentos de tédio, né? E aí sim, vai de atividade para atividade para atividade para atividade. É óbvio que chega uma hora uma que dá hora. tilt. Uhum, sim. E aí que eu queria trazer um outro ponto, já que eu acho super importante, que é a questão de usar a mídia como forma de acalmar ou distrair a criança, né? Principalmente bebezinho, a gente vê que às vezes a tela acaba sendo usada para fazer a criança comer, acaba sendo usada para fazer a criança tomar um remédio, acaba sendo usada para fazer a criança se acalmar depois que, sei lá, se machucou. Então, ter muito cuidado, porque a gente tira, né, para comer nem se fala, a gente vai entrar nesse ponto depois. Mas usar a tela para se acalmar, ou sempre quando vai fazer uma viagem de carro, ou quando, né, toda vez que vai num restaurante, nada de mal em usar, né, em momentos que precisa, mas cuidar para não se tornar um hábito, porque a gente tira a capacidade da criança de desenvolver a autorregulação. Bastante importante isso. E aí entramos para a questão do tempo excessivo de tela. É o único problema? Não! E uma das perguntas que a gente mais recebe, né, nós né, que falamos com mães, uma das perguntas mais comuns, ou na verdade quase que a única pergunta é: quanto tempo meu filho pode ver? Qual é o tempo recomendado? Qual é o tempo que não dá problema? Sim, tem tabelas, a gente vai olhar para as tabelas, mas tem muito mais coisa do que só o tempo. Tá? Então, a gente, né, quando lá no início a gente falou, tempo excessivo, é um problema. Uso precoce, né, como essa imagem que a gente está vendo, dois bebezinhos, né, num tablet, uso extremamente precoce. E uso problemático, ou seja, uso em horários apropriados, inapropriados, em locais inapropriados, né, com conteúdos inapropriados. Então, são os usos problemáticos. E aí eu queria trazer alguns exemplos que são maravilhosos para a gente entender na prática. Por que não é só o uso excessivo? Ana tem 9 anos. Usa aparelhos eletrônicos por apenas 1 hora por dia, dentro do tempo, né, recomendado. O que está dentro das recomendações. Porém, o computador de Ana fica em seu quarto. Ela sabe baixar aplicativos sozinhas e frequentemente se depara com conteúdo inapropriado. Ana nunca foi orientada sobre o que fazer caso alguém inicie uma conversa virtual, ou caso um estranho na internet pergunte onde ela mora ou estuda. Autoexplicativo isso aqui, né? Olha o risco que tem nesse uso. Isso é um uso problemático. Tá dentro do tempo, tá tudo ótimo, tá maravilhoso. Porém, quanto risco tem nesse não saber, né? Nunca ter sido orientada. E tem uma pesquisadora que ela fala que quando os pais têm a questão do tempo, né? O meu filho tá, né, não vê mais do que o tempo, né? Tá dentro do tempo recomendado. Isso dá uma falsa sensação de segurança para os pais. E aí os pais relaxam, baixam a guarda
E é aí que outros problemas do uso, né, inapropriado, do conteúdo inapropriado, podem vir à tona. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para outros aspectos além do tempo. Aqui outro exemplo. Luciana tem 5 anos, não ultrapassa o tempo recomendado, mas assiste filmes no iPad enquanto faz as refeições. O que pode ser problemático e nós vamos ver mais para frente o porquê. É bem comum que mães e pais, né, preocupados com a saúde da criança, que a criança que não come, chega naquele momento de seletividade e não quer comer de jeito nenhum, e aí acaba usando a TV, dá um desespero e totalmente, né, compreensível esse desespero, né, porque a gente sabe que a gente precisa nutrir aquela criança, mas aí a gente resolve um problema causando outro, né? Então a gente põe o iPad ali na frente, a televisão ali na frente, e a criança, né, aqui, ó, nem se dá conta de que tá comendo, de que tá engolindo, do que tá comendo. Então é o que chamam de alimentação inconsciente, né? Que a criança não se dá conta do que tá comendo, ela perde o contato com o seu mecanismo de saciedade, então ela já não sabe mais dizer, né, quando que ela tá saciada, porque o corpo dela não tá nem assimilando o que ela tá comendo. O cérebro não retém as informações do que está ingerindo, né? E aí essa nutrição fica ineficiente para o próprio organismo, né? Exato. E aí essa criança, né, tendo essa desconexão por muito tempo, né, sendo um hábito, essa criança nunca vai saber quando está com fome, quando está saciada, o que é melhor ela comer, né? Então, que relação ela está criando com a comida. Então, isso é uma coisa que todos os órgãos falam muito, que é telas na hora das refeições. Nunca. E é regra para os pais, inclusive, né? Exatamente. Outro exemplo do João, de 11 anos, que usa pelo tempo recomendado, não usa no quarto, mas não sabe nada sobre as regras de segurança. Nunca ouviu falar de sexting, que nós vamos falar mais pra frente. Recebe a foto de um coleguinha e repassa. Sexting é nudes, tá? Falando em vocabulário, né? Imagens íntimas. Então, o João recebe a foto de um coleguinha e repassa a foto para os amigos, gerando um problema enorme para todo mundo. Né? Então, assim como a gente, né, eu fiquei tentando achar analogias, né? Quando a gente vai dar um carro para um adolescente, né, que fez 18 anos, a gente não vai dar um carro para o adolescente só porque ele fez 18 anos e agora, pela lei, ele pode... Né? A gente vai... Né, ele vai tirar a habilitação, que já vai dar, né, uma base, e eu não largaria o carro assim, tá, tirou a carteira, toma, tá aqui o carro, né? A gente vai orientar, a gente vai sair junto, a gente vai treinar junto, né? A gente vai fazer todo porque aquele carro representa um risco enorme para ele e para todo mundo, né? Assim como a gente não vai dar um cartão de crédito na mão de uma criança, né, e dizer, tá, vai pro shopping, sem saber o que a criança vai fazer, né, sem educar a criança. Então, toda a autonomia que a gente dá para as crianças, e no mundo real isso é mais palpável, né, toda a autonomia a gente educa, a gente ensina, a gente sabe disso. No mundo virtual isso não é palpável, mas um celular pode causar, né, conectado à internet, pode causar tanto risco quanto um carro, quanto um cartão de crédito, né? Então a gente precisa parar para pensar nessas questões de segurança, de cidadania, de ética. São todas questões que as crianças se deparam no mundo real, sim, mas que no mundo virtual isso expande de uma forma que foge do nosso controle. Então, por isso, pais educadores e cuidadores precisam ser os pilotos dessa nave. A gente precisa assumir esse papel de guia. Não dá para largar um celular, um tablet, um computador na mão de uma criança e achar que não, né? Às vezes a gente vê um bebezinho de 2 anos, né, já fazendo assim, né, no celular, né? Vem lá e vem com o dedinho, olha, já sabe. Sim, já sabe porque vê a gente fazendo. Mas saber mexer, né? Uma criança de, sei lá, 4, 5 anos, senta na frente do computador e sabe fazer tudo. Uhum. Mas isso não quer dizer que saiba o que está fazendo. Sim, muitas vezes a gente acha que, nossa, ele descobriu coisas aqui que nem eu descobri.
Mas, né, E a porque gente vai acha o se máximo, enchendo. né? A gente acha o máximo, maravilhoso, é autodidata, né? E aí, mal sabe que a criança forçou em tudo, né? Exatamente. E isso não quer dizer que ela saiba o que está fazendo, que ela saiba o que significa lá repassar, né? Voltando lá por causa do João, ele repassar aquela foto do coleguinha dentro do grupo da escola. Né? Não sabe o que isso quer dizer, o risco disso. Então, cabe a gente ensinar. Que às vezes nem a gente sabe, né? Quanta gente famosa por aí que tem problemas políticos e gente que tem problemas por coisas que vazaram. Né? Isso foi não ter cuidado bem, né, das suas mídias. Então, se Exatamente. nem nós sabemos, que dirá as crianças, né? Então vamos para a prática. 5 passos para relações mais saudáveis e equilibradas com as telas. Então, o que a gente vai ver aqui? São 5 fatores que a gente vai olhar um por um. E todos esses fatores, eles vão estar no material que vai ser disponibilizado para vocês, com perguntas, com um manualzinho para fazer um guia de uso, para fazer acordo com as crianças, com os adolescentes, e vai ter dicas de como botar em prática, porque é muito fácil fazer no papel, né? Então, lá no material também vai ter dicas, eu vou falar alguma coisa aqui, mas também lá tem mais dicas de como colocar isso em prática com as crianças, como conversar com as crianças e como fazer isso acontecer na vida real. Isso tudo é baseado em pesquisas, em, né, evidências científicas, mas trazendo para o possível, para a realidade da gente. Então, quais são os 5 passos? Quanto tempo? Que sim, tempo é importante. Não é o principal, não é só, né, mas também é importante. Qual o conteúdo? Onde? Quando? E como? Tá? Então a gente vai ver cada um desses 5 passos. O primeiro, quanto tempo de tela? A pergunta mais frequente, a preocupação, né, que mais aparece entre os pais, que não deve ser a única preocupação, como a gente já falou, mas sim é uma reflexão importante, porque sim, os excessos causam malefícios. E aí, quais são as recomendações? Sociedade Brasileira de Pediatria, no Brasil, Organização Mundial de Saúde, a OMS, e Estados Unidos é a Academia Americana de Pediatria. Então, aqui tem uma tabelinha, eu vou resumir, tá? De 0 a 2 anos, sem acesso. Os Estados Unidos agora falam em 18 meses, tá? Mas fala que de 18 a 24 meses, se quiser apresentar, sempre com a presença dos pais, para que os pais digam o que está acontecendo, interajam com a criança, né? Não sei, isso é uma coisa que todos os órgãos falam, que sempre que possível esse tempo de tela possa ser compartilhado, né? Eu sei que em tempos de pandemia acaba sendo aquele tempinho que a gente põe a criança ali e aproveita para fazer o mundo, né? Mas em situações normais de temperatura e pressão, né? Quando for possível, que a gente possa sentar junto, né? E ver o que a criança está assistindo, entender o que a criança gosta, né? Entender o que aquele desenho, aquele filme, aquele jogo, aquele está Uhum. passando de conteúdo, de informações, de valores. De 2 a 5 anos, os 3 são unânimes, 1 hora por dia. E mais de 5 anos, Brasil fala em no máximo 2 horas. E Estados Unidos fala de certificar-se que não ocupe o tempo de atividades essenciais, né? Que nem como a recomendação do Reino Unido. Na Sociedade Brasileira de Pediatria teve uma recomendação que foi acrescentada há pouco, que é de 11 a 18 anos, entra tempos de tela, e aí eles enfatizam que entra também videogames, né? Porque nessa fase Sim, sim. entra Fala bastante que a questão dos videogames, de 2 a 3 horas por dia, e nunca virem à noite jogando, né? Uma coisa que todos os órgãos falam muito é da questão do sono e da alimentação, né? Que são 2 fatores, 2 atividades desafios. essenciais, né? E que as telas, se, né, forem Uhum. acessadas próximo da hora do sono ou se forem acessadas durante as refeições, podem causar grandes prejuízos. As recomendações do Reino Unido, o Reino Unido não traz tabelinhas de horário, de tempo. Ele fala, como eu tinha falado antes, que tem que ser o tempo de tela tem que ser definido pelos pais, de acordo com a idade da criança, mas o principal não deve, tempo de tela, né, não deve substituir atividades essenciais para criança ou adolescente. O que são as atividades essenciais? Comer,
Dormir. Interação olho no olho com as pessoas, carne e osso, ao vivo e a cores. Brincar, praticar atividade física, estudar, Sim, ler, sim. e o que mais for essencial dentro de cada família. Uhum. E acho que isso tem que ter acho que tem que sentar de verdade, né? Eu acho que esse é um momento onde realmente precisa sentar, porque a gente fala, por exemplo, de adolescente, né? Adolescente tem aquilo, né? De virar à noite, né? De ter muitas vezes, né? Mais pessoas acessando à noite, que, né? Mais legal, né? Esse horário. Então é algo que tem que se sentar de verdade e ter um diálogo mais aberto, né? Porque não dá realmente para trazer esse prejuízo, né? Para esses adolescentes que também estão em formação. São grandes, mas estão em formação ainda, Também né? tem informação, exatamente, super importante. Tem um guia, eu vou mandar também, que tem um guia só para adolescentes. Que daí entra também a questão de redes sociais e ter seu próprio perfil e tudo mais. É um outro, uma outra novela. Outro mundo, outro mundo. E aí o que eu acho muito legal das recomendações do Reino Unido é que no lugar de uma tabela com tempos recomendados, ele traz perguntas. E eu adoro perguntas. Eu acho que as perguntas são Legal. a melhor coisa, né? Porque cada família é uma família. E eles falam muito isso, o Reino Unido bate muito nessa tecla, de que cada dinâmica familiar é uma coisa, de que existem conteúdos e conteúdos, de existem modos de usar telas e modos, de que cada família tem que olhar para a sua realidade, entender aquilo que é Sim, possível, entender a sua criança, né? Porque sim. também tem isso, cada criança reage de uma determinada maneira. A minha filha, ela fica vidrada imóvel sem piscar na frente da televisão. Isso é assustador para mim. Uhum, sim. Então eu não posso, entendeu? Por mais que eu às vezes precise, eu queira, eu fico assim assustada, porque ela realmente fica. Já o menino que ela fica com a babá, né? Que fica com outro menino junto, a babá falou hoje que ele não para. Ele olha um pouquinho, aí sai, dá uma volta, aí volta, olha um pouquinho. Então ele até poderia ter mais horas de televisão, porque ele não fica ali. Agora a minha, não, ela fica ali, ó, abduzida por aquele negócio. Então, tudo depende da criança também, né? Da realidade familiar e tudo mais. Então, as perguntas do Reino Unido, né? Do órgão de pediatria, pergunta o seguinte: o uso de telas na sua casa está sob controle? Que esse é o fator. Uhum, Vamos usar telas, mas está sob controle? Os adultos têm que ser responsáveis por determinar o tempo de tela e o conteúdo, até determinada idade, né? Depois a criança vai ganhando autonomia, mas com orientação. Segunda pergunta: o uso de telas está interferindo com o que a família gostaria de fazer? Né? Então, a família gostaria de dar uma voltinha na pracinha e o filho não quer ir porque vai perder o programa, porque não pode, porque está jogando, porque as refeições, né? A refeição consegue ser um momento da família ou tá cada um no seu celular ou que seja a criança só no seu tablet, enfim. O uso de telas está interferindo com o sono, ó, refeição e sono. Eles batem muito nessa tecla. A sugestão é que os aparelhos eletrônicos sejam desligados no mínimo 1 hora antes de dormir, né? Que estejam fora da mesa de refeições e que sejam desligados no mínimo 1 hora antes de dormir. E a criança fica fazendo lanchinhos em frente às telas, aí volta a questão do comer inconsciente, né? Para diminuir os riscos de obesidade e de todos os distúrbios alimentares que a gente sabe que tem por aí. E aí aqui 6 dicas para reduzir o tempo de tela. Primeiro, que a gente já falou, entender que as crianças não precisam ser entretidas o tempo todo. É claro, né, que a gente tem que, eu digo que expectativas na maternidade, né, são, né, a primeira coisa que a gente tem que baixar são as expectativas. E não adianta eu esperar que a minha filha, com 2 anos e meio, vai passar uma manhã inteira distraída, sozinha, sem eu fazer nada. Não, né? Mas por alguns períodos, por alguns momentos, eu consigo, né? Se a gente vai, né, educando para isso, se a gente vai orientando para isso, né? Começa uma brincadeira, brinca um pouquinho, diz agora mamãe, agora filha, a mamãe vai lá, vai fazer tal coisa, e depois eu volto para brincar contigo. E assim a gente vai indo. Aí depois tem um momento de tela, aqui a gente estipulou o horário que a gente vê a televisão. uhum. E no início teve uma fase ali que ela ficava pedindo insistentemente, assim,
até chegar o horário da televisão. Agora, ela pede, eu digo ainda não tá no horário, ela diz tá bom. É a questão de você colocar e seguir, né? Seguir. Consistência para tudo é incrível. Exatamente. Então, aceitar que o tédio faz parte da vida, né? Pensa antigamente, quanto tédio existia na vida lá, sem televisão, sem telefone, cada um vivendo na sua casa, né? Então, aceitar o tédio faz parte da vida. Priorizar o tempo ao ar livre, no que for possível, né? Na realidade de cada um que a gente está vivendo, no que for possível, que seja dar uma saidinha, né? Dar uma volta na quadra, tá valendo, né? Ou ir para a janela, olhar para o céu, qualquer coisa. Mas precisa ter esse tempo ao ar livre. Simplificar a vida, né? Tirar os excessos, tirar as atividades. A gente acaba, né, colocando tanta coisa, às vezes a gente tem uma vida, né? A gente sempre responde, como é que tá? Correria, né? Correria, já virou resposta automática, né? Correria. Correria. Tá, e precisa mesmo ser Uhum, correria? Não dá para né? simplificar um pouquinho, tirar um pouquinho, né? Tirar os E o quanto excessos, assim. a vida é pra gente também ter momentos prazerosos conosco, prazerosos com as crianças, e o quanto a gente pode olhar para o que está em excesso, né, na nossa vida e tirar um pouquinho disso para a gente conseguir viver o essencial, né? O que realmente é Exatamente. essencial. Falamos muito disso, né? Já que você trouxe muito isso Falamos aqui muito. durante a mentoria, então é isso, é simplificar a vida. Ajuda, inclusive, no uso de telas. Repensar a nossa própria relação com a tecnologia, que a gente já comentou, e entender que tudo é uma questão de hábito. E que vocês vão sair daqui, dessa aula, vão ver o guia e vão, amanhã eu vou revolucionar, vou mudar tudo. Não é bem assim. Mudar um hábito, né? Não é uma coisa que faz da noite pro dia. Então, né? Pega uma mudancinha por vez, né? Tá, ok. Tá tudo ruim, tá? Não se desespera. Vamos lá, vamos começar com o que é mais importante: sono e alimentação. Vamos começar tirando a tela da refeição. Ok. Depois que essa batalha tiver ganha, vamos pro próximo. E assim vai, passinho por passinho, porque mudar hábito não é uma coisa que a gente muda porque a gente quer da noite pro dia. Precisa, e mudar hábito das crianças precisa da nossa consistência, da nossa ajuda. Começa a diminuir meia hora, fica uma semana, diminui mais meia hora, mais uma semana, que nem, né, adaptar sono, né? Mesma coisa, vai de pouquinho em pouquinho. E aí, qual o conteúdo? Passo 2. O conteúdo geralmente é aquele tema que passa batido, né? A gente até pede umas dicas, me dá umas dicas aí de desenhos que são legais, educativos, de joguinhos que são bacanas, mas ele é tão ou mais importante do que o tempo. Por quê? Por causa de tudo que a gente já falou até agora, né? O conteúdo, o que a gente vê, nos alimenta. Assim como o que a gente come nos nutre o nosso corpo, o que a gente vê, o que a gente consome de conteúdo, alimenta a nossa mente, alimenta quem a gente é. Como a Sociedade Americana de Pediatria fala, causa mudanças no comportamento. Então, a gente precisa olhar. E aí, questão de valores, né? A gente está cultivando respeito na nossa família. E aí a gente vai lá e põe um filme que é todo mundo desbocado, todo mundo se xinga, todo mundo vai lá. Não vai ajudar. Isso, né? Quando a gente assiste, por exemplo, filme de terror, né? Quando eu era jovem, eu até assisti. Quando eu era jovem, eu até assisti esses filmes de terror. Mas depois você vai, né? Crescendo um pouquinho, vai dando assim um negócio. Então, hoje eu já não assisto mais, né? Então, já me vem um tanto de coisa aqui na Nossa. cabeça, né? Ficar paranoide de apagar a luz e sair correndo. Então, assim, né, o quanto que a gente é influenciado também, mesmo enquanto adultos. Imagine a criança que tem informação. Exato. E aí cabe muito aquilo que eu falei antes também, de que a gente não vai estar sempre ali, né? A gente não vai estar para sempre do lado, com o controle remoto da criança, escolhendo o que ela vai assistir. Então, cabe também a gente educar a criança, o adolescente, para o que, né? Por exemplo, filme de terror, eu também, depois de um tempo, eu disse, então, eu não assisto mais filme de terror, mas nem que me paguem. Não assisto, não sou louca. Né? Mas a criança é difícil para ela ter esse discernimento do que é um bom conteúdo, o que é um conteúdo ruim. E quanto a gente pode tirar de proveito, né, do tanto de conteúdo que tem disponível. Agora com a pandemia, a quantidade de museu, de espetáculo, que ficou disponível, né, no online, vamos usufruir disso, né?
Então, como é que a gente cuida do conteúdo, né? Dicas para a escolha do conteúdo. Ficar atento à classificação indicativa, aquela classificação de etária ali não está ali por acaso, né? Então, olhemos para ela, mas não só, né? Porque às vezes ela não pode ser adequada para a idade, mas pode não ser alinhada com os meus valores, pode não ter alguma coisa que eu julgue que não é legal, né? Então, olhar para isso também. Configurar aparelhos de modo que a criança não consiga baixar jogos e aplicativos sem o envolvimento dos pais. Quando a gente fala de conteúdo, a gente pensa em YouTube, em Netflix, mas a gente tem que entender que no celular, no computador, a criança tem acesso a Google, tem acesso às lojas lá de aplicativo, baixa os joguinhos. E aí? O que tem dentro desses joguinhos, né? A gente não sabe. E por a gente estar tão distante, tipo, eu devo ter jogado 2, 3 joguinhos no celular, né? Depois da vinda do smartphone. Eu não faço ideia do que existe ali. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou poder ensinar uma coisa que eu não faço ideia? É estar junto. Né? É configurar, sim, né, o aparelho, mas não só configurar, né? Porque a gente não pode ficar só nessa posição de controle, porque configurar, né, é controlar. A gente não pode estar só nessa posição de controle, a gente tem que ter o diálogo aberto. Sentar junto, por isso que os órgãos também falam muito do sentar junto, jogar junto, assistir junto, para entender, né, para entrar no mundo, né, principalmente quando eles começam a escolher sozinhos, entrar no mundo e entender, né, para onde é que essa criança está indo, né, que mundos ela está explorando. Assunto, né, até para ter um assunto para você conversar com eles, né? Que quando a gente consegue entender esse mundo deles, a gente consegue trazer eles mais para perto da gente, porque até quando cresce, a tendência, né? Até não é por nós, né? Mas é pelo próprio crescimento deles, neurológico, biológico, fisiológico, a tendência é se afastar. Então, como que a gente pode trazer um pouco mais para perto também, né? Exatamente. Configurar o Google e que a gente já falou, né? Assistir, jogar, participar, entender os interesses e a qualidade do que eles estão assistindo. E aí aqui eu falo um pouquinho de aplicativos, né? Mesma coisa, se é recomendado para a idade, se é um aplicativo de qualidade. E como é que a gente sabe se é um aplicativo de qualidade? Ver as resenhas na loja de aplicativos, né? Aquelas resenhas ali são reais, né? São controladas ali para serem reais, então, né, dá uma olhadinha nas resenhas. Se o aplicativo é gratuito, lembrar que não existe almoço grátis, que se ele é gratuito, ele vai ter alguma forma de compra dentro do próprio aplicativo, e aí precisa cuidar para a criança não poder fazer sozinha, e vai ter publicidade. Então, tem que pensar, né, que tipo de publicidade, se a gente quer que a criança esteja em contato com esse tipo de publicidade. Às vezes, é o barato que sai caro, tá? Porque já vi caso de criança pegar, tá, pega esse joguinho aqui que é grátis, mas daí fica martelando lá uma publicidade, e aí é de uma boneca que custa R$300 e o aplicativo custava R$9,90. Então, talvez seja o caso de pagar os R$9,90 e ter o aplicativo sem publicidade, do que depois ter que ficar, né, achando um jeito de não comprar a boneca de 300. Esse aplicativo tem o potencial de ser educativo, e aí eu vou passar para vocês um site que tem umas indicações de aplicativos e conteúdos que são mais educativos, então é uma comunidade de pais e educadores e escolas que dá umas dicas legais, e o conteúdo desse aplicativo é coerente com os valores e princípios da família, né? Que foi o que eu falei, também vale para os conteúdos de TV, YouTube e tudo mais. E aí, nutrição digital, né? Que eu comentei um pouquinho antes. Se a gente é o que a gente come, a gente também é o conteúdo que a gente consome. Então, assim como a gente ensina para a criança que não comemos bala no almoço, a gente tem que ensinar para a criança que existem conteúdos e conteúdos. Assim como nas refeições, né? A gente busca refeições equilibradas, né? Que seja, né, alimentos não industrializados, mas há dias em que a gente vai no McDonald's? Sim! Né? E com o conteúdo pode ser a mesma lógica.
né, de que no dia a dia, por padrão, a gente procura conteúdos que sejam um pouco mais educativos, que, né, que tragam alguma cultura, algum conhecimento, mas que de vez em quando dá para ver uma bobagem. O terceiro passo, então, é onde? E aí a gente volta para os pontos que as organizações, né, as sociedades de pediatria, os órgãos de pediatria batem muito. Eles batem muito, muito, muito na tecla do sono, de desligar telas, qualquer tipo de tela, até 1 hora. Existem pesquisas que mostram, daí pesquisas sérias, com um grande número de população, que mostram uma correlação entre quantidade de telas dentro do quarto e qualidade do sono. Então, isso mais para adolescentes, né? Adolescentes que têm televisão, tablet, computador, celular, tudo dentro do quarto, eles têm sim um sono pior. E aí, problemas, né, de distúrbio de atenção, obesidade, problemas de socialização, tudo isso tem relação com quantidade de número de eletrônicos dentro dos quartos. Então, para quem tem criança menor, assim, já não insere, né? Não, e os próprios pais, né? Não levarem o celular para dentro do quarto, não ter televisão, não ter computador, né? Para ser o quarto ser tipo aquele lugar sagrado, assim como a mesa de refeições. Sim. E aí pode ter, inclusive, uma combinação da família, né? Disso, de que na mesa de refeições, no horário das refeições, não se usa, e aí é um acordo que todos fazem, então o celular fica longe do alcance das mãos para evitar, né? E à noite também pode ter um acordo, isso tá no material de vocês também, pode ter um acordo da família de onde vai ser a estação de recarga dos celulares e em que momento, que hora do dia todos vão depositar os seus celulares na estação de recarga e ninguém mais toca. E daí a gente se policia também, assim como a gente ouve muitas mães dizendo que a alimentação da família toda melhora depois que a criança começa a introdução alimentar, assim o uso de eletrônicos também, né, pode melhorar. Meu marido até falou aqui que poderia fazer isso com visita também, né? Porque muitas vezes vem visita e a visita vai lá e dá o celular para a criança. E a gente até falou aqui que a gente vai fazer um quadrinho para colocar aqui. Como é que é? Por favor, visitas não ofereçam celular para as crianças. Boa. A gente já falou que vai fazer um quadro desse. Gostei, vou fazer também. É importante, você chega, você quer essa relação com todo mundo, né? Não só os adultos e deixar as crianças, né, fazendo outras coisas para não interferir na conversa dos adultos. Deixa com que eles estejam juntos também para socializar, Exato. né? Então é um assunto muito importante que deve ser expandido além da família, né? E principalmente para pessoas que adentram dentro da nossa casa e que adentrem dentro das nossas regras também, né? Perfeito. É isso aí, gostei. Dá para fazer um quadrinho assim, né? Vamos, né? Deixemos as telas, vamos ficar no olho, dá pra fazer aquelas caixinhas que às vezes os restaurantes têm, né? Deposite seu celular aqui, né? Exato, exato. Que momentos, que é o nosso quarto passo, em que momentos que as telas são bem-vindas? Também é uma questão pouco falada, né? Assim como o conteúdo e o onde, é o quando. E aí, aqui de novo, Sociedade Brasileira, Sociedade Americana e Organização Britânica recomendam que não sejam acessadas pelo menos 1 hora antes de dormir, para que não prejudiquem a qualidade e duração do sono. E aí, a gente tem, acho que muitos já ouviram falar da questão da luz azul, né? Que as telas todas emitem essa luz azul, que o cérebro entende como luz do sol, e aí produz hormônios que, né, mantém acordado e não deixam vir os hormônios que nos fazem dormir. Então, dificultam o nosso adormecer, o nosso processo de adormecer e a qualidade do nosso sono, porque a gente precisa ter aquele pico de melatonina num determinado horário, e para ter esse pico de melatonina num determinado horário, então, né, tem toda uma questão aí, por isso que 1 hora antes de dormir, pelo menos, livre de telas. E aí, outros momentos que a Academia Americana de Pediatria alerta sobre a importância de manter refeições, de novo,
E momentos em família livre de telas. Sugere que os telefones sejam colocados no modo não disturbe e completa. Deixe os dispositivos de lado para se concentrar nos alimentos e nas pessoas ao seu redor. Então, isso está escrito lá no manualzinho da Academia Americana. Então, não deve ser por acaso, porque isso tem, de fato, uma grande importância. Pensar também em momentos de segurança, por exemplo, né? Criança que começa a andar sozinha na rua, andar com o celular na mão, olhando pro celular é uma boa? Será? Enquanto tá andando sozinha na rua? Enquanto tá atravessando a rua? Porque para nós é óbvio que enquanto atravessa a rua não dá para olhar pro celular. Mas para uma criança que acabou de ganhar um smartphone, não é óbvio. Ela. E até eu já vi uma pesquisa falando que dentro dos prontos-socorros tem uma porcentagem atual de acidentes domésticos que são ocasionados pelo uso do celular, tanto pelas crianças quanto dos pais que se distraem e a criança acaba se machucando. Então, passo 5. Como? De que forma, de que maneira as telas devem ser utilizadas? Então, voltando, né, para aquela questão do ensinar, né? A gente não pode largar a tecnologia na mão de uma criança e esperar que ela saiba lidar com aquilo, né? Com o mundo que se abre a partir dessa tecnologia na mão dela. Então, alguns desafios do uso não mediado. Claro que aqui a gente está falando, né, de quando a criança já mexe sozinha ali, já, mas isso, né, uma criança que tem acesso ao celular, acho que com 3, 4 anos, ela já começa, tem que ter essa conversa. Claro que não vai ter desses itens aqui, né, com uma criança de 3 anos, mas a partir do momento em que ela já tem, né, essa possibilidade de Desencadeia entendimento, isso, né? Se ela já tem esse precisa, uso contínuo, cai nessa. exatamente, precisa ser conversado. Então, quais são esses desafios? Alguns deles, né? Bullying cibernético, sexting, que é as imagens íntimas, os conteúdos nocivos, privacidade e segurança, respeito e empatia. No material tem bastante explicado cada um desses pontos, que eu vou passar rapidamente, mas o material tem explicado cada um dos pontos e tem dicas de como abordar cada um desses assuntos. Então, o material, assim, ó, super completinho. Bullying cibernético, qual é o problema? Não se limita ao momento da escola, né? Ele vai com a criança, com o adolescente para qualquer lugar, né? E se espalha muito rapidamente. Então, pode causar grandíssimos danos nas crianças e nos adolescentes. Então, a gente precisa conversar com eles sobre o que né? Sobre o que fazer quando eles verem que algum colega, né? Alguém está fazendo bullying com alguém. Quando eles são a vítima, né, de que eles não se sintam envergonhados, de que eles não se sintam com medo de contar, né, super importante nesse ponto do como, deixar muito claro para eles quem são os adultos de referência para quem ele pode recorrer, né, no caso de se deparar com algo acontecendo. E sempre dizer, olha, meu filho, minha filha, não importa o que tu tem acesso, não importa de que forma tu tem acesso, não importa, não importa. Fala comigo, né? Eu não vou te julgar, eu não vou te punir, né? Eu não vou jamais, né? E de fato não fazer isso, né? Deixar essa porta aberta e fazer com que a criança se sinta segura de, olha, me deparei com uma foto, sei lá, que, né, prejudica alguém, que ridiculariza alguém. E a gente não assim, como é que tu teve acesso a isso, né? Não, dizer, poxa, meu filho, isso não é legal. Que bom que tu me trouxe. Vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu, por que isso está acontecendo, quem que está envolvido, né? E aí o adulto tentar ajudar a remediar, enfim, ou a prevenir um problema que pode ocasionar ali. O sexting, que é o ato de enviar fotos, nudes, de vídeos ou imagens de cunho sexual por meio digital. As crianças, elas não têm minimamente a noção do dano, né, que isso pode causar. E eles não têm, eu trouxe aqui algumas questões, né, eles não têm minimamente a dimensão de que uma vez no online, para sempre no online, né, e que não é fácil, às vezes eu diria que, inclusive, que é impossível apagar
algo que foi, né, para o digital. E que hoje pode ser insignificante, mas depois, né, mais tarde, se tu te torna, né, se a criança se torna uma pessoa importante, um empresário, um político, sei lá, um comunicador, qualquer Para coisa. alguém dar um print ali, divulgar, guardar e colocar no momento ali, certo? Exatamente. Então, é Maravilhoso. importante explicar para a criança, para o adolescente, que é impossível garantir a privacidade da foto, do vídeo. Então, sempre explicar que antes de enviar, pensar, tudo bem se a escola inteira, ou se a família inteira, ou se a cidade inteira tiver acesso a isso? Porque pensar assim, tá, ok, é o teu celular, mas a partir do momento que tu botou enviar, o mundo pode ver. Uhum, E a gente exato. precisa deixar isso muito claro para eles. Não é o mundo hoje, é o Uhum, mundo para todo sempre. é tudo sempre. E é Né? sempre numa conversa amigável que a gente faz isso, sem julgar, Exatamente, sem, sem né, julgar. fazer Sempre dar muito, muito, bronca, muito, lição de muito. moral. Da mesma forma como a gente explicaria como atravessar a rua. Uhum, Né? Da exato. mesma forma que a gente explica que, sei lá, produtos de limpeza não dá para beber. Sim, Né? sim. É É bem isso mesmo. isso, é explicar os riscos, né? Converse, né, que se ele se sentir pressionado, ele ou ela se sentir pressionado pelo namorado, pelo amigo, pelo vizinho, por sei lá quem, de mandar um tipo de conteúdo, né, de nudes, de fotos Uhum, íntimas, sim, e falar, né, das sobre consequências as disso consequências. e perguntar o que eles devem fazer se eles receberem, né, esse tipo de fotos ou vídeos. Aconselhar a apagar, se sentir, né, se ficar com medo, com receio, com vergonha. Eu acho muito legal isso, assim, ó, de uma forma boa de explicar para a criança, né? Se tu ficar com medo, com vergonha, corre para a mamãe que a mamãe te ajuda, né? Corre para a mamãe. Para esse canal aberto, que é tão Corre para a importante para mamãe, tudo, porque se né? tu ficar com medo ou vergonha é porque não deve ser algo legal. Confia no teu sentimento, naquilo que tu está sentindo e corre para mim que eu te ajudo, né? E deixar esse canal super aberto. Conteúdos nocivos, que é qualquer coisa que pode prejudicar, né? Então manter com tudo isso que a gente está falando, manter esse diálogo com os pais. E aqui algumas perguntas que podem ajudar a aprofundar esse diálogo, né? O que pode fazer, o que fazer quando encontrar esse tipo de conteúdo, então isso que a gente falou, né? De deixar esse canal aberto. O que não é apropriado de colocar na internet, fotos íntimas ou comprometedoras. Quais podem ser as consequências de se postar algo inapropriado. Antes de postar conteúdo, é importante que a criança entenda que vai virar domínio público para todo sempre, Sim. né? Então, essas são perguntas que podem ajudar esse diálogo de educação, né? De educar a criança a essas questões de segurança. Encontros com desconhecidos online ou offline devem ser evitados. Saber com quem e onde o seu filho está e o que está jogando ou sobre conteúdos de riscos transmitidos é responsabilidade legal dos pais e cuidadores. Então não é porque a criança ou o adolescente sabe mexer, não é porque eles estão ali por sua própria conta e risco, não. Nós somos responsáveis legais. E empatia e respeito na internet. Né, que as crianças têm uma pesquisa também que fala sobre o uso de celulares por crianças e adolescentes e são assustadores os números das crianças que muito cedo já usam WhatsApp, por exemplo. E aí fazer eles entenderem que assim como a gente tem empatia e respeito pelas pessoas no ao vivo, também precisa ter empatia e Ok. respeito no WhatsApp, né? Porque é muito mais fácil, né, causar uma ofensa, falar alguma coisa na telinha. Se nós adultos, né, acontece isso, a gente vê acontecendo isso, né, para as crianças não é diferente. Cursos de ódio, né? Julgamento, é bem isso. Apontamentos, né? Ah, você é isso, você é aquilo. Enquanto que não atinge a pessoa de verdade, né? Exatamente. E aí aqui essa palavrinha que serve para ajudar, daí quando a criança ou adolescente já tem, né, ou já usa o WhatsApp, ou redes sociais, ou coisa assim, ajudar na hora de postar, ou de compartilhar um conteúdo, se perguntar essas 5 palavrinhas. Se é verdade, se vai ajudar, se é legal, é algo que eu gostaria de ouvir e se é respeitoso. Então é um guiazinho assim que dá para ter, né, ensinar para criança, para adolescente, deixar ali e antes de postar, de compartilhar qualquer coisa, se perguntar se passa nesse checklist aqui. Nossa, maravilhoso, sim.
E até fácil, né? Se a gente decorar assim, Exato, memorizar e fazer para tudo, né? exatamente. E aí, outra pergunta bem frequente é: que idade dá para dar um telefone para criança? E não tem uma resposta, né? Cada família tem que avaliar dentro da sua realidade, dentro dos seus valores, dentro daquilo, dentro da maturidade da sua criança também. Mas o importante é começar esse diálogo para que isso seja feito de uma maneira segura e que o adolescente, a criança, tenha Tem que ter essa responsabilidade. responsabilidade por tudo, né? Por ele e pelas outras pessoas, né? Exatamente. E no material tem também o contrato pro primeiro celular, né? Para aquelas famílias que já Incrível, chegaram legal, nesse ponto, tem um contratinho ali que é para a criança ir marcando, né? O adolescente ir marcando, né? que legal. Tudo que tá ali para ver se tá pronto para ter o celular. E era isso. Ah, é legal, muito legal. Eu acho que é tão importante, né, a gente ter esse contato, né, para a gente se alfabetizar. A gente precisa se alfabetizar para digitalmente, né, que é algo que a gente já não teve é, na nossa infância, né, com relação ao uso de televisão, né? Então, acho que a gente precisa cada vez mais ter esse conhecimento para que a gente possa passar para os nossos filhos, porque hoje a gente vê que é uma questão muito maior do que a nossa, de quando a gente era criança, que tinha ali só a televisão, né? E, né, pouco a internet, né? Então é um É momento de a gente muito precisa maior. realmente se munir de informações para que a gente possa oferecer para os nossos filhos essas informações mais de qualidade e orientá-las no caminho certo a seguir, né? E que a gente aprende junto, né? De acordo com que o mundo também vai evoluindo, né? Exatamente, isso é uma coisa importante, que todas essas recomendações dos órgãos, eles estão em constante atualização. Então, né, Exato. a própria Academia Americana mudou, antes era 2 anos, sem telas, agora eles foram para 18 meses, porque eles viram que não, ok, algum contato as crianças acabam tendo, então, né, vamos mudar aqui. Então, isso está em constante atualização, e a gente tem que estar também, né, olhando para a nossa realidade, para os nossas questões e se atualizando, se adaptando também. Exatamente. Gabi, foi incrível. Eu adorei de verdade, porque são informações assim valiosíssimas e que a gente precisa levar para nossa vida, né? Seja o uso das telas, seja o distanciamento das telas também, né? Então, trazer essa questão que traz esse equilíbrio mesmo, né? De não proibir, mas saber o como, quando, né? E o porquê usar. Então, eu acredito que para quem assistir essa aula, vai ter muitos insights bons aí para saber como agir a partir de agora, né? E que possa passar essas informações mais e mais para frente, para que a gente tenha, assim, um mundo conectado, porém equilibrado também. Isso aí. O material é riquíssimo, recomendo muito que vejam o material. São três, na verdade. Um é um guia prático, que daí tem muito dessas informações que eu trouxe aqui. O outro é o plano de uso, né, para cada família se fazer as perguntas e colocar ali, preencher. E o terceiro é o guia de uso para adolescentes, que é específico Maravilhoso, para. maravilhoso, maravilhoso. Adorei, adorei, adorei. E com certeza todo mundo que assistir também vai ficar maravilhado, porque eu já fiquei encantada. Muito, muito Legal. obrigada, viu, Gabi? Eu que Obrigada agradeço, mesmo já. pelas informações, obrigada pela presença, por essa disponibilidade, pelo tempo e por essa aula super rica aí também. Obrigada. Imagina. E para vocês também, espero que traga muitas informações boas e a gente continua a discutir sobre o assunto nos comentários. Até mais, gente. Beijão. Beijão.